Entre os dias 11 e 13 de agosto, aconteceu na bela e ensolarada Fortaleza a terceira plenária do sistema COFES-Cresce. Um evento essencial para toda a categoria dos corretores e corretoras de imóveis. Com a presença de presidentes, diretores e conselheiros de todo o Brasil, a plenária teve como destaque a palestra de Eduardo Lamy, consultor de Compliance. O compliance concorrencial possui algumas fases, né, Carlão? A primeira fase que você tem é a fase de análise de riscos. A gente analisa quais são os problemas que a instituição pode ter no âmbito concorrencial. Depois que a gente faz a análise dos problemas, a gente percebe quais são os mais graves, quais são os menos graves e, consequentemente, a gente faz uma política no sentido de definir quais são os riscos que a gente tem que atacar, né? Então, por exemplo, no caso do compliance concorrencial do COFES e do sistema COFES-Cresce, nós trabalhamos com a questão das tabelas, demonstrar que elas não são obrigatórias, com a questão da exclusividade, demonstrar que você pode ter exclusividade, mas que você precisa trabalhar isso. Ou seja, as pessoas não precisam ter exclusividade, você não pode generalizar, dizer que em determinadas regiões ou determinados lugares todo mundo tem que ter exclusividade. Então você tem que trabalhar com muito cuidado essa questão, esse tema, né, da exclusividade. Tem que ter muito jeito, a maneira de lidar. E ainda assim, dentro de certos limites mitigados aí, né? Então, tudo isso tem sido uma conscientização muito grande, né? E mesmo assim a exclusividade muitas vezes é por um determinado tempo, né? O profissional coloca ali um período para você trabalhar, para depois a pessoa poder trabalhar com outras, né? Encontrar também outros profissionais no mercado. Então você tem que saber como falar, como se comunicar, de que maneira negociar. O mais importante é que você possa negociar com as pessoas sempre, né? Entender que o conselho não pode punir corretor, né, que não cobra o valor que está na tabela, o conselho não pode fazer isso. Entender que a negociação que é o mais importante. Então foram esses os principais riscos que a gente chegou na primeira fase. A segunda fase, depois que você detecta os riscos, é que você faz um manual do compliance e aí você inicia uma terceira fase, que é a fase dos treinamentos. Então a gente teve treinamentos presenciais no CONASSE, estivemos aqui hoje, estivemos fazendo mailings, que são comunicações de conteúdo de compliance concorrencial, e colocando tudo isso, inclusive, no site do COFES, para que todo mundo tenha acesso a esses materiais, a esses conteúdos. E depois nós entramos numa quarta fase, que foi a constituição do nosso canal de comunicação. Nós chamamos o nosso canal de comunicação de canal de confiança. E esse canal de confiança é um canal pelo qual nós recebemos reportes, recebemos solicitação de dúvidas, tanto dos corretores quanto dos próprios conselhos, né? E aí a gente orienta em relação a isso, demonstra aquilo que não pode ser feito, aquilo que pode ser feito, mas que você tem que saber como comunicar, como lidar com as pessoas, entender a importância da negociação e assim por diante, né? E nós também fizemos, nesse momento, né, revogação de todas as normas internas do Conselho e dos conselhos e do Conselho e do sistema COFES-Cresce, no sentido de punição, no sentido de obrigatoriedade de tabela, né? Então a gente também alterou todas essas normas para que o CAD pudesse realmente perceber que a gente está buscando dar um passo realmente evolutivo na cultura da instituição, realmente de respeito à livre concorrência. Tá? Então essa foi a última fase. E aí, nesse momento que a gente está fazendo, são relatórios para o CAD em que a gente faz medição entre o que havia um ano atrás, um ano e meio atrás, e o que nós temos hoje, né? Demonstrando a evolução da instituição e da classe como um todo em relação à livre concorrência. Eu diria que está havendo uma evolução, um diálogo e criação de cultura, que é o mais importante em relação a esse novo ramo. Na verdade, não é tão novo o ramo, mas pelo menos para a classe dos corretores de imóveis, algo que vai sendo cada vez mais conhecido, que é o direito concorrencial. Eu diria que quando eu iniciei o trabalho, não tinha tanto, né? Eu via muito mais o corretor de imóveis como um profissional hábil na relação com pessoas, como alguém que precisa ter um network grande e precisa ser uma pessoa muito sedutora para poder fazer as vendas, etc. E hoje eu vejo de uma maneira muito mais coletiva,
né? Então, da minha parte, pessoalmente, realmente eu percebi um nível de solidariedade muito grande, um nível de compreensão humana muito grande, uma habilidade também muito grande de interrelacionamento, também não apenas no âmbito individual, mas também coletivamente. Sob o ponto de vista do regime jurídico, é um regime jurídico autárquico, mas eu diria que possui uma identidade em relação como eu disse, a solidariedade, a compreensão, a alteridade de líderes, ao auxílio mútuo para a solução de circunstâncias que precisem ser resolvidas, dificuldades que alguém possa vir a ter. A gente percebe que outras instituições muitas vezes não têm essas características de solidariedade e de comunidade que a gente percebe no Confesse. Outro tema que foi muito abordado e que cabe a você, corretor e corretora de imóveis, é a questão do engajamento junto aos parlamentares para que apoiem o sistema Confesse Cresce e, por extensão, você, no sentido de defender nossas demandas no Congresso Nacional. Pois somos um sistema forte se temos representantes fortes e você, na sua base, pode ajudar nisso. Sucesso e até a semana que vem! O sistema Confesse Cresce é uma autarquia federal. Regulamenta e fiscaliza a profissão de corretor de imóveis. Tem presença em todo o Brasil. Nossa função é proteger a sociedade contra erros e abusos e, claro, daqueles que tentam exercer ilegalmente a profissão. A cada ano realizamos mais de 500 mil atos de fiscalização em todo o país. Entre todas as profissões regulamentadas, a nossa é a que mais fiscaliza. São 57 anos de atividade. Sem dúvida, o corretor de imóveis é um profissional essencial e insubstituível